Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao longo da história da salvação, Deus nunca deixou faltar sua palavra ao povo. Este, porém, nem sempre o acolheu, até a ponto de recusar o bem como se fosse o mal. Profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Salmo 144. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda a obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se, pelo Espírito, matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. A primeira sentença é uma oração de louvor que Jesus dirige ao Pai, porque Ele escondeu estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. Os sábios e inteligentes são certamente esses fariseus e doutores da lei que absolutizavam a lei e se consideravam justos e dignos de salvação porque cumpriam escrupulosamente a lei, que não estavam dispostos a deixar pôr em causa esse sistema religioso em que se tinham instalado e que, na sua perspectiva, lhes garantia automaticamente a salvação. Os pequeninos são os discípulos, os primeiros a responder positivamente à oferta do reino, e são também esses pobres e marginalizados, os doentes, os publicanos, as mulheres de má vida, o povo da terra, que Jesus encontrava todos os dias pelos caminhos da Galileia, considerados malditos pela lei, mas que acolhiam, com alegria e entusiasmo, a proposta libertadora de Jesus. A segunda sentença relaciona-se com a anterior e explica o que é que foi escondido aos sábios e inteligentes e revelado aos pequeninos. Trata-se, nem mais nem menos, do conhecimento, quer dizer, uma experiência profunda e íntima de Deus. Os sábios e inteligentes, fariseus e doutores da lei, estavam convencidos de que o conhecimento da lei lhes dava o conhecimento de Deus. A lei era uma espécie de linha direta para Deus, através da qual eles ficavam a conhecer Deus, a sua vontade, os seus projetos para o mundo e para os homens. Por isso, apresentavam-se como detentores da verdade, representantes legítimos de Deus, capazes de interpretar a vontade e os planos divinos. Jesus deixa claro que quem quiser fazer uma experiência profunda e íntima de Deus tem de aceitar Jesus e seguir. Ele é o Filho e só Ele tem uma experiência profunda de intimidade e de comunhão com o Pai. Quem rejeitar Jesus não poderá conhecer Deus. Quando muito, encontrará imagens distorcidas de Deus e aplicá-las depois para julgar o mundo e os homens. Mas quem aceitar Jesus e o seguir, aprenderá a viver em comunhão com Deus, na obediência total aos seus projetos e na aceitação incondicional dos seus planos. A terceira sentença é um convite a ir ao encontro de Jesus e a aceitar a sua proposta. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Entre os fariseus do tempo de Jesus, a imagem do jugo era aplicada à lei de Deus, a suprema norma de vida. Para os fariseus, por exemplo, a lei não era um jugo pesado, mas um jugo glorioso, que devia ser carregado com alegria. Na realidade, tratava-se de um jugo pesadíssimo. A impossibilidade de cumprir, no dia a dia, os 613 mandamentos da lei escrita e oral criava consciências pesadas e atormentadas. Os crentes, incapazes de estar em regra com a lei, sentiam-se condenados e malditos, afastados de Deus e indignos da salvação. A lei aprisionava em lugar de libertar e afastava os homens de Deus em lugar de conduzi-los para a comunhão com Deus. Jesus veio libertar o homem da escravidão da lei. A sua proposta de libertação plena dirige-se aos doentes,
na perspectiva da teologia oficial, vítimas de um castigo de Deus. Aos pecadores, os publicanos, as mulheres de má vida, todos aqueles que tinham publicamente comportamentos políticos, social ou religiosamente incorretos. Ao povo simples do país, que, pela dureza da vida que levava, não podia cumprir escrupulosamente todos os ritos da lei, a todos aqueles que a lei exclui e amaldiçoa. Jesus garante-lhes que Deus não os exclui nem amaldiçoa e convida-os a integrar o mundo novo do reino. É nessa dinâmica proposta por Jesus que eles encontrarão a alegria e a felicidade que a lei recusa dar-lhes. A proposta do reino será uma proposta reservada a uma classe determinada, os pobres, os débeis, os marginalizados, em detrimento de outra, os ricos, os poderosos, os da situação. Não, a proposta do reino destina-se a todos os homens e mulheres, sem exceção. No entanto, são os pobres e débeis, aqueles que já desesperaram do socorro humano, que têm o coração mais disponível para acolher a proposta de Jesus. Os outros, os ricos, os poderosos, estão demasiados cheios de si próprios, dos seus interesses, dos seus esquemas organizados, para aceitar arriscar na novidade de Deus. Acolhendo a proposta de Jesus e seguindo-o, os pobres e oprimidos encontrarão o Pai, tornar-se-ão filhos de Deus e descobrirão a vida plena, a salvação definitiva, a felicidade total. Oremos. Senhor Jesus, enche-nos de consolação sabermos que és o mais forte e que contigo não há dificuldade ou provação que não possamos vencer. Venha a nós na Tua palavra poderosa, venha a nós na Eucaristia, pão dos fortes. Faz em nós a Tua morada e fica conosco, Senhor, e jamais nos separemos de Ti. E a vitória é certa. Amém. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.